tudo é de graça, não é pago não. Está em primeiro lugar é Jesus. Ninguém vai falar de doutrina nenhuma, de igreja nenhuma. A gente só fala o amor, a salvação, misericórdia, o perdão do Senhor Jesus. Ele é maravilhoso para toda a raça humana. Deus também está acima de tudo. Esse Deus maravilhoso. Deus chegou para Abraão. Abraão, oferece o teu filho como sacrifício. Te direi o monte onde tu vai fazer o sacrifício, Abraão. Abraão ficou com o coração que ele amava o seu filho Isaac. Mas em primeiro lugar ele botou o Deus maravilhoso. Conduziu, chamou o seu servo, arrumou a lenha, o jumentinho, botou a lenha sobre o jumentinho, Isaac saiu andando. O coração de Abraão estava, ó pai, como é maravilhoso a pessoa botar a Deus em primeiro lugar. Aleluia, Jesus. E ele confiava, ele amava Isaac. Mas Deus falou, apresentou o monte. Abraão falou para os jovens que estavam com ele, botou a lenha sobre Isaac, subiu ao monte. E o filho disse, pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão estava tão... Pai, o amor de um pai para um filho é maravilhoso. Mas o amor acima de tudo é o amor de Deus. E Abraão botou o amor de Deus em primeiro lugar. Deus proverá, meu filho. Subiu ao monte. Chegaram no monte. Abraão arrumou o altar. Botou a lenha. E o filho, pai, cadê? Cadê o cordeiro? Abraão disse, Deus proverá, meu filho. Botou a lenha. Quando ele ia amarrando seu filho, Abraão olhou para Isaac, o olhar. E o olhar de Isaac para o seu pai. O que é que meu pai vai fazer? Abraão botou Isaac sobre o local. Quando Abraão puxou a faca para degolar o seu filho amado, a voz de amor, a voz que o vento obedece, o mar obedece. Aleluia, Jesus. Abraão, não estende a tua mão sobre o teu filho, porque eu sei que tu me ama, Abraão. Olhei do teu lado, quando ele viu um cordeiro. Aleluia, Jesus. Abraão pegou o cordeiro, fez o sacrifício no lugar do seu filho Isaac. Como é maravilhoso, viu? Aleluia. Como é maravilhoso a gente botar o amor de Deus acima de tudo. Jacó. Vamos ver se Jacó amou a Deus acima de tudo. Aleluia, Jesus. Jacó preparou uma túnica de várias cores. Aleluia, Jesus. E deu para o seu filho José. José ficou maravilhado. Houve uma manifestação da união do pai e do filho. Aleluia. Jacó, meu filho, vá lá onde estão os seus irmãos, ver como é que está o trabalho deles. Ora, José saiu maravilhado, cheio de maravilha, porque o Espírito Santo encheu ele de alegria. É maravilhoso. A pessoa que tem a alegria do Espírito Santo, viu? Mas Jacó botou em primeiro lugar o amor de Deus. E quando José chega onde estavam os seus irmãos dizem, aí vem o sonhador, vamos matar ele. Um dos seus irmãos disse, não, vamos botar ele dentro do buraco. Não vamos matar, que ele é nosso irmão. Pegaram José, tiraram a túnica de várias cores que seu pai Jacó tinha feito e jogaram José no buraco. No buraco, na cova não tinha água. Mas o que aconteceu? Os seus irmãos pegaram
a túnica de várias cores, mataram um cordeiro e derramaram sangue sobre a túnica. Os seus irmãos, quando chegou para Jacó, pai, o pai conhece essa túnica. Jacó, quando viu a túnica de várias cores, com sangue, foi que houve. Pai, nós encontramos isso aqui, pai. Isso aqui é do meu filho José, que eu dei para ele. Os seus irmãos disseram, pai, talvez um animal matou José, e está aqui o sangue. Amados irmãos, como ficou o coração de Jacó? Ele amou José, mas o amor principal era o amor de Deus que Jacó tinha no coração. Jacó foi abençoado. José também. Viu? Como é maravilhoso a gente botar em primeiro lugar o amor de Deus. Tem outra cena também de uma mãe. Uma mãe que não podia gerar filho, Ana. Ana ia para a igreja do Senhor pedir um milagre, porque ela era estéril, não podia ter filho. E ela orava ao Deus poderoso, só com a boca, porque Deus é o Deus de longe e o Deus de perto. Ele sonda os corações, Deus maravilhoso. O profeta, o sacerdote ali, quando viu ela orando só com a boca, achava que ela estava embriagada. Mulher, tu está embriagada, mulher? E ela foi tão humilde. Não estou embriagado, não. O sacerdote ali, estou orando, meu Senhor, para um milagre acontecer em minha vida. E o sacerdote ali profetizou, mulher, tu terás um filho. Este ano tu terá um filho, e Deus é fiel e verdadeiro. Ela teve o filho, entregou o filho para a casa do Senhor, para ele cuidar das lâmpadas da casa do Senhor. E ela foi abençoada poderosamente. Por quê? Porque tudo que a gente pedir com fé, recebe. Porque este Deus é Deus, viu? Viu? E ela foi abençoada poderosamente. E ela colocou o nome do filho dela, Samuel. Samuel, o homem abençoado poderosamente, viu? Glória a Deus. Vamos ver aqui outra mãe. Outra mãe que amou seus filhos. Ela não tinha nada na casa dela. Não tinha nada. O esposo dela tinha morrido. E os homens na época queriam que os filhos dela se vissem de escravo. E ela não tinha nada, nenhuma moeda na casa dela. Mas ela botou a fé, ela botou em primeiro lugar o Deus poderoso. E foi ao profeta. Chegou para o profeta Eliseu. Eliseu, o meu marido era um servo de Deus, ele faleceu. Agora os homens querem levar o meu filho para se vir de escravo, Eliseu. Eliseu, o que é que eu vou fazer? Eliseu, cheio do Espírito Santo, diz, mulher, vai para a tua casa. Entra, pede emprestado vaso. E Deus está na frente. E ela não foi mais conversar mais com o profeta, não. O negócio dela era com Deus poderoso. Chamou os filhos, vamos, meu filho. Chegou na casa dela, mandou os filhos pedir vaso emprestado. Vá, meus filhos, pedir emprestado os vasos. E os filhos foram pedir vaso emprestado nas casas. Quando entravam dentro de casa, o vaso já estava transbordando de azeite. Porque quem está... quando Deus está numa casa, a casa é abençoada. Deus não deixa faltar nada, o pão de cada dia, para aqueles que confiam em Deus. E ela foi abençoada. Quando entrava os vasos, aleluia, Jesus, ela estava transbordando. A casa dela ficou cheia de vasos. E ela foi ao
vamos meus filhos. Não, profeta Eliseu. Eliseu, os vasos estão tudo cheios de azeite. Eu não posso nem andar na minha casa. O profeta disse, mulher, vai para a tua casa, vende o azeite, paga a tua dívida e vai viver do resto. Oh, aleluia! A mulher viveu, pagou a dívida que os homens naquela época queriam os filhos dela para servir de escravo. Mas quem tem Deus na frente, que ama a Deus em primeiro lugar, é exaltado o Deus poderoso. Exaltado seja o nome do Deus poderoso. Todo aquele que pede, crendo num Deus vivo, recebe. E tudo é para a glória do Senhor Jesus, viu? Amém, 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 amém.